Olá, meus amigos e amigas, irmãos em Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, tá? Da parte do Senhor Jesus. E eu creio que essa palavra vai falar ao seu coração, que é necessário para lhe fortalecer, assim como tem falado ao meu coração, né? Porque sempre nós acostumamos a buscar uma palavra que sai da boca do nosso Deus, para que a gente possa andar firme na fé, não desanimar em momento algum, haja o que houver e aconteça o que acontecer. Então, eu quero falar hoje sobre o assunto, a importância da pessoa congregar, né? Que talvez a gente não entende sobre isso muito bem, né? E nós levamos assim, quando dá certo, né? Quando tem ali uma oportunidade, só que não deve ser assim. O ser humano, ele foi criado com um propósito de adoração a Deus, ao Criador dos céus e da terra, a Jesus Cristo, e nós não podemos negligenciar o que Deus estabeleceu. Quando nós negligenciamos, o que vai acontecer? Vai trazer problemas para a gente vai deixar a desejar, e também o que Deus tem planejado não pode acontecer como Ele quer. Por quê? Porque talvez a gente fala assim, mas Deus é bom, Deus ele quer o meu coração, Deus ele não está olhando para isso, mas tem regras que Deus estabeleceu, que eu preciso seguir essas regras, eu não posso quebrar elas. Uma das coisas, por exemplo, que Jesus ensinou aos discípulos, foi o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. E se nós cumprirmos o que Deus determinou, nós não vamos desanimar, nós não vamos enfraquecer. Mas antes eu quero fazer uma oração, antes, para que Deus fale ao seu coração através dessa palavra. Eu peço a você que você ore junto comigo, peça a Deus para abrir o seu entendimento, para confirmar no seu coração, no nome de Jesus. Meu Deus, eu oro, meu Pai, junto com os teus servos, nesse momento, Senhor, e eu te peço que o Senhor, meu Deus, toque no coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, desta jovem, dessa pessoa, meu Deus, que está ouvindo essa palavra e conhece o Senhor, sabe, meu Deus, que o Senhor sempre deseja o melhor para cada um de nós. Então eu peço que assim o Senhor abra a mente para que ele possa compreender, e abra o coração para que ele possa aceitar essa palavra e viver segundo o que está escrito, o que o Senhor deixou para cada um de nós. É o que eu te peço, e joga por terra todo mal, Senhor, todo atrapalho, em nome de Jesus, para a sua glória. Assim seja, pois o Senhor é fiel. E antes de eu ministrar a palavra, eu vou aproveitar, como sempre, falar com você que está assistindo pelo YouTube, por exemplo. Aí você pode ajudar o canal do YouTube não precisa, não é com dinheiro. Como é que você ajuda? Você ajuda dando like, clicando no like, o dedinho para cima assim, você clica lá. Ou então você pode se inscrever, se você não é inscrito, não custa nada, você não paga nada para você se inscrever. Você vai ver a palavra, inscrever, você clica lá, inscreva-se, e vai aparecer um sininho, aí você clica no sininho, você clica na opção todas, e você pode me ajudar, você compartilha também com os amigos, não custa nada isso é o que você vai me ajudar, e você pode ter certeza que Deus não vai deixar você também sem a sua recompensa, em nome de Jesus, amém? Então eu quero falar sobre isso, sobre congregar. A palavra de Deus fala no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 25, diz: e não abandonemos a nossa congregação, ou seja, tem tradução da Bíblia que diz não deixando o ato de congregar, de se reunir como igreja. Nós não podemos deixar isso. Se nós somos a igreja de Cristo, nós temos que nos reunir, congregar, nos juntar com os irmãos para orar na casa de Deus. E o que acontece? Há um erro muito grave nos nossos dias, porque tem até pastores falando que não é preciso a pessoa congregar, mas é uma loucura, porque quando foi criado o templo, que é chamado de santuário, não foi Moisés simplesmente que teve a ideia, foi Deus que mandou Moisés construir o lugar, preparar, e depois, no tempo de Davi, já foi preparado já o templo de Salomão. Então, olha, meus irmãos, a pessoa que não congrega, ele perde muito. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma a pessoa dizer, não, você não precisa. Jesus diz que se você entrar no seu quarto e você orar, já está resolvido.
Sim, mas tem momentos em que a gente tem que entrar no nosso quarto e orar em particular. Mas quando é o momento da gente sair da nossa casa e ir para a congregação, nós não podemos negligenciar isso não. Às vezes a gente trabalha, né, a semana inteira, não tira um dia. Por exemplo, o dia de domingo, para você vir na igreja, você ouvir a palavra de Deus, pastor, mas eu não tenho o que pedir. Meu irmão, a gente não congrega só para pedir as coisas para Deus, não. A gente congrega para agradecer a Ele por aquilo que Ele tem feito. E o que acontece quando nós congregamos? Quando nós estamos reunidos, o Espírito Santo se manifesta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trazendo força, renovando a gente, recarregando as nossas baterias, para que a gente possa continuar firme. Quando nós negligenciamos isso, aí acontece tanta coisa. A pessoa enfraquece, ela já não tem ânimo para andar no meio do povo de Deus. Daqui um pouco ela está se reunindo com outro tipo de pessoas, que a Bíblia chama, né, no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 16, diz assim: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, ou seja, da sabedoria, na congregação dos mortos repousará. Olha só, uma pessoa que ela não congrega, não anda no meio do povo de Deus, daqui um pouco o que vai acontecer? Algo vai atrair ela para se reunir com aqueles que são mundanos, os pecadores, que chama-se congregação dos mortos. Aí imagina, nós não damos total ênfase a se reunir com o povo na igreja, mas nós nos reunimos com as pessoas que estão fazendo festa mundana às vezes, ou em lugares que não convêm. Então isso não é o que Deus planejou. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou os céus e a terra, criou o homem, criou tudo. Aí Deus fez em 6 dias. No 7º dia, a Bíblia diz que Deus descansou. Como assim? Deus foi para a grande congregação, Ele foi para a adoração com os anjos, foi a adoração com aquele que são os celestiais, e nós somos os terrenos, nós imitamos o céu. Então quando tem uma igreja, o altar e lá o átrio, aí isso aí representa a grande congregação que tem no céu. Então, meu irmão, não negligencie a sua congregação, seu ato de se reunir como igreja. Não deixe isso ficar faltando na sua vida. Por quê? Porque fora, se você não fizer desse jeito, vai haver um vazio dentro de você que você não vai preencher nunca. Por quê? Lá no mundo você não preenche, você só preenche na presença de Deus. E é diferente quando nós oramos na nossa casa sozinho, quando nós estamos na congregação. Você está na igreja, está lá as pessoas orando, cantando louvores, aquela adoração tremenda, e você vai se envolvendo ali. Você que não tinha nem assunto, você vai tendo assunto, o Espírito Santo vai envolvendo a sua vida. Imagina só o quanto é tremendo isso. Meu irmão, se você não faz isso, você não sabe no que é bom espiritualmente. E aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo de número 4, fala quando Deus deu a vitória a Josafá. E Josafá, ele teve que fazer algo. O inimigo se levantou contra Josafá, e não foi pouca gente, foi luta tremenda. E Josafá, ele temeu, com medo do inimigo. O inimigo vinha para tomar o que era de Josafá, mas Josafá, ele fez algo. A Bíblia diz aqui, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 3, diz: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé, aonde? Na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Olha onde Josafá foi. Ele estava passando por uma luta, e ele veio aquele impulso, aquela vontade dele ir para a casa de Deus, fazer uma oração na casa de Deus. E o povo também acompanhou ele para se reunir com ele. Então, antes de eu prosseguir aqui, eu quero falar um negócio para vocês. Antes de eu me reunir com os crentes, os servos de Deus, eu vivia lá no mundo, e eu buscava preencher a minha vida com aquelas curtições, bebedeira,
né? No meu caso, teve muitos anos de drogas, né? Cerca de 11 anos no mundo das drogas, mas Deus teve misericórdia de mim, e Deus me tirou daquela situação, mas eu pedi a Deus para me ajudar, só que Deus não estava podendo me ajudar, porque eu não estava no lugar certo, não estava no meio do povo dele, e eu sabia direitinho, Deus dizendo: você vai ter que ir para o meio do meu povo, você vai ter que ir para o meio dos crentes, é no meio deles que eu quero que você esteja. E você que está ouvindo, Deus não quer você em outra congregação, em outro ajuntamento de pessoas. Você tem que se ajuntar com o povo de Deus. Você já conhecendo Deus, já vendo Deus operando milagre, como é que você vai se reunir em outro lugar, a não ser na casa de Deus? Por um momento eu não queria, eu dizia: mas qual é a diversão do crente? Não, a vida que eu levo é diferente de crente. Mas Deus disse: é no meio dos crentes que você tem que estar. E desde 2006 para cá, que eu tenho estado no meio do povo de Deus, no meio da congregação, e eu tenho visto Deus fazer como Ele fez aqui, ó, com Josafá. Quando Josafá entrou na casa de Deus, e aqui, seguindo um pouco, né, no versículo de número 6 diz: e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste à semente de Abraão teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela, olha o que ele diz: um santuário ao teu nome. Isso é a congregação, isso é a igreja. Um santuário é o nome de Deus. E ele diz mais, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha só, meu irmão, isso é a importância da pessoa que entende o que é se reunir na igreja, congregar. Josafá disse: Senhor, o Senhor fez um santuário ao teu nome. Na igreja, aonde o povo de Deus congrega, o povo leva a sério a palavra de Deus, o nome do Senhor está nesse lugar. É uma casa, não é? Ah, mas é o pastor. Irmãos, meus amigos, acima do pastor está o nome de Jesus na congregação. E ele está dizendo: Senhor, o Senhor disse, quando foi construído o templo de Salomão, foi consagrado, ele disse: se algum mal nos sobrevier, nós vamos vir para essa casa, e nós vamos orar nessa casa, e o Senhor vai ouvir as nossas orações e vai nos livrar. Então imagina, isso é a importância de congregar. E outros motivos, desde o início, né, quando Adão e Eva estavam no paraíso, Deus procurava Adão e Eva para se reunir com eles. Onde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio. No caso de Caim e Abel, foram congregar os dois, foram buscar Deus. Abraão, Davi e todos os outros, eles iam para a casa de Deus. Davi, por exemplo, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sabia que lá Deus ia se manifestar na vida dele, na vida daquele povo. E quando a gente se reúne assim, a peste, a praga, a fome, o sofrimento, Deus vai limpando da gente, vai purificando. Por quê? Porque é santuário, é santificar a pessoa, é curar, é libertar, é onde nós encontramos força. Nós, como eu falei, recarregamos as nossas baterias. Então você não pode deixar de congregar, meu irmão. Ainda que você escute: não, mas eu vi um pastor falando que não é necessário congregar. Esse pastor não está com entendimento direito, porque aqui a Bíblia mostra diferente. E outra coisa, aqui no Evangelho de João, capítulo 4, um exemplo aqui, para jogar por terra qualquer argumento contra a pessoa se reunir como igreja, congregar. Capítulo 4, versículo de número 14, está escrito assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Sinagoga é a mesma coisa de igreja para nós. Versículo 16:
E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, aí ele diz, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus tinha o costume de congregar, de se reunir, era o costume, e hoje em dia não pode ser diferente. Nós temos que imitar esses homens de fé. Nós não podemos agora, porque o pastor, ele é muito renomado, o pastor que falou é PhD em teologia, ele é muito estudioso. Irmãos, isso aqui é exemplo, é desde o princípio. Deus não muda. E para finalizar aqui, olha só, quando a pessoa, ela realmente busca a Deus de coração, Deus, ele se manifesta para a pessoa. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo já tiveram experiências com Deus, como esse homem aqui chamado Isaac. Gênesis capítulo 26, Deus apareceu para Isaac, e ele ensinou aqui princípios para uma pessoa nunca ser vencido pelo adversário. O que acontece? Nesse momento aqui, os inimigos estavam lutando contra Isaac. Isaac estava batalhando para vencer na vida, mas tinha os inimigos que tinham inveja de Isaac. Eu não vou prosseguir muito aqui, eu vou só ler um pouquinho no capítulo 26 de Gênesis, depois você pode conferir, mas você vai ver que Isaac, ele cavou três poços, ele batalhou, ele era um homem guerreiro, ele era um homem batalhador igual você, mas os inimigos estavam lá. Quanto mais Isaac lutava para alcançar o resultado, os inimigos chegavam lá e entupiam, eles entulhavam os poços que Isaac cavava. Mas Isaac não desistiu, só que ele não desistiu porque ele estava em comunhão com Deus. Deus tinha aparecido para ele. Se ele estivesse lutando sozinho, sem a força de Deus, pode ter certeza que ele não tinha conseguido os resultados. Deus deu o crescimento para ele, Deus deu a multiplicação. E aqui no livro de Gênesis capítulo 26, versículo 1 diz: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. O que é descer ao Egito para nós? É ir para o mundo. Não vá para o mundo, você tem que andar no meio do povo de Deus. Aqui era tempo de crise. Isaac, a crise não venceu Isaac. Por quê? Porque Isaac escutou o conselho de Deus. E eu digo para você, escute o conselho de Deus, você vai ver que é diferente. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você não pode andar reunido com pessoas que não vão cultuar Deus. Esse não é o seu lugar. O seu lugar é no meio do povo de Deus, é na igreja, na congregação. E diz aqui versículo 3: peregrina nesta terra, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenha jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Deus apareceu para Isaac e disse: Isaac, sabe por que seu pai venceu? Porque ele escutou os conselhos que eu dei para ele. Por que Adão fracassou? Porque Adão deixou de escutar os conselhos que Deus deu para ele, e ele foi para a congregação dos mortos. Então, se você escutar isso, você não vai mais negligenciar esse ato, você não vai congregar quando der certo, você vai ter uma frequência, você vai colocar no seu coração, esse dia aqui, não dá nos outros dias, mas no final de semana, domingo, eu vou estar na casa de Deus, eu não vou faltar, vou estar no meio do povo do meu Deus, me renovando, buscando a sua força. E ele diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Olha porque uma pessoa vence, são o que Deus ensina para a gente fazer e vai dar certo. Versículo 6: assim habitou Isaque em Gerar. Eu vou parar por aqui, devido ao tamanho do vídeo, né? Mas se você quiser, você pode ler mais, você vai ver o resultado de Isaque aqui.
Enquanto aqueles que invejavam Isaac torciam para o fracasso de Isaac, eles não viram Isaac fracassar, pelo contrário, Isaac, pela a insistência, a perseverança, como Caleb, Deus disse: Caleb, ele vai ver a minha glória, ele vai entrar na bênção, ele vai receber o que eu prometi, porque nele tem outro espírito. E Caleb perseverou em seguir a Deus. Se você fizer isso, você vai ver, você vai ter experiências com Deus. Deus vai se revelar para você, Ele vai se mostrar quem Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida. Não negligencie o ato de congregar, de se reunir como igreja. Se Jesus tinha o costume, nós também temos que ter o costume. Graças a Deus. Vamos fazer uma breve oração. Meu Deus, eu peço que o Senhor firme essas palavras dentro do coração desse homem, dessa mulher. E se essa pessoa tem dificuldade para congregar, meu Deus, que seja quebrada essa força maligna da vida desse homem e da vida dessa mulher, em nome de Jesus, para a sua glória. Assim seja, pois o Senhor é fiel. E diga: graças a Deus e amém.